Nós vamos falar de novo do relatório da empresa More in Common, que fez uma pesquisa, que é uma empresa do Pablo Hortelhado, que fez uma pesquisa no Brasil curiosa, em que ela divide os brasileiros entre o pessoal engajado e o pessoal que não está tão engajado assim na política e coisa e tal, e ele chega a algumas informações aqui interessantes. A informação mais interessante que ele chega é aquela que eu já falo para vocês há um tempão aqui. A elite aristocrática socialista brasileira, que estava acostumada a dirigir o país, ela agora está se vendo isolada justamente devido à informação descentralizada e distribuída. Você vai ver como é que o resultado que ele coloca aqui, ele próprio admite que há um descasamento entre a elite aristocrática esquerdista progressista brasileira e o resto da população brasileira. Olha que coisa curiosa, né? Aqui, ó, a pesquisa dele é essa daqui que divide as várias vertentes da população brasileira, não só entre direita e esquerda, mas em várias categorias. Vamos entender isso daqui. Pois bem, essa pesquisa, eu já falei sobre ela, mas eu falei muito em passando um outro vídeo, eu acho melhor dar um destaque, porque ela foca muito nesse ponto que eu falo para vocês. O problema do Brasil é a transição do modelo anterior para o modelo novo, ou seja, a elite aristocrática socialista estava acostumada a ditar o padrão de comportamento para o resto da sociedade. E agora ela perdeu essa capacidade. E, como resultado disso, ela se isolou do resto do Brasil. Ela está ainda usando o poder institucional. Esse pessoal tem muito poder institucional. O que é poder institucional? É ter um cargo no governo, é ser um juiz, é ter uma pessoa que você pode dar ordem, pode usar força. Mas, em política, o poder institucional só dura durante um tempo. É verdade que em ditaduras ele dura bastante tempo, ele pode durar bastante tempo. Mas, em política, assumindo que o Brasil ainda vai manter uma democracia, vai conseguir manter sua democracia, o poder institucional tende a ir a reboque do poder político. E a esquerda perdeu esse vagão, perdeu essa história, tá? Então, o que eu vou falar aqui, uma parte das conclusões que eu já falei para vocês sobre a elite aristocrática socialista brasileira, o Pablo Hortelhado repete quase com as mesmas palavras que eu uso aqui na pesquisa dele, né? Mas falta a ele a visão da mudança, ou seja, como é que a sociedade brasileira saiu da situação que ela estava antes, em que todo mundo era de esquerda, era praticamente xingamento dizer que era de direita, e agora a gente está numa situação em que você tem essa visão de isolamento, né? Então tá aqui, ó. Bom, o que é essa pesquisa? A pesquisa, ela iniciou com essa proposta aqui, ó, de, ao invés de tratar a sociedade brasileira só como esquerda e direita, dividir em grupos conforme o engajamento. E eu sempre falei isso para vocês, eu acho muito importante a gente lembrar que você que assiste o meu canal aqui, ou pelo menos a maior parte das pessoas que assistem o meu canal, são pessoas engajadas politicamente, que estão interessadas em política, né? E a verdade é que a maior parte do público brasileiro não está aí. A pessoa está preocupada com o jogo do Corinthians, com o jogo do Flamengo, com o Big Brother Brasil, com não sei o que lá, com a novela da Globo. E a preocupação deles com política é muito baixa. Então a gente tem que reconhecer primeiro, é sempre importante você reconhecer o problema antes de tentar diagnosticar qualquer coisa. Isso acontece, tá? Realmente a gente está numa bolhazinha aqui do pessoal engajado politicamente, entre libertários e direita aqui do nosso lado. A esquerda tem a mesma coisa do lado deles. Então, o que eles colocam aqui? Os progressistas. Você tem os progressistas militantes, que é o pessoal engajado da esquerda, é a galera que está na internet discutindo e não sei o que lá, e vai em protesto da esquerda, e aplaude o Lula e não sei o que lá, né? Mas você tem também a chamada esquerda tradicional aqui, que é o pessoal que é esquerdista, vota consistentemente do Lula, não gosta do Bolsonaro, mas a verdade é que não é tão engajado assim, né? Por que as pessoas não se engajam tanto? Não se engajam por uma série de motivos, né? Primeiro porque não querem comprometer amizades, não querem comprometer o trabalho, isso todo mundo sabe disso. Se você bota a sua cara aqui, né, abertamente defendendo um lado político, você automaticamente fechou portas para o outro lado político. Então é um problema para a pessoa que está preocupada em ganhar a vida dela, ela não quer atuar politicamente, então faz sentido isso, né? Então essa é a esquerda tradicional. Do outro lado você tem um negócio similar, você tem os patriotas indignados, que é a galera que milita mesmo, que está na internet, não sei o que lá, e vai à manifestação e defende pauta e questiona e tá, enfim, é o pessoal que são os patriotas indignados aqui. Eu não gosto muito do termo patriotas indignados, porque eu me considero uma pessoa muito ativa politicamente, mas eu não me considero um patriota. Vocês sabem, eu sou um libertário. No libertarianismo, países são coisas secundárias. O que importa é a sociedade, são os indivíduos, é a prosperidade das pessoas. Ah, o seu país está próspero. Se o país está próspero, mas a sociedade não está, não serve de nada para mim. Então eu não me considero um patriota. Mas
eu estaria nesse grupo porque é o pessoal engajado, é o pessoal que discute política, que vai em manifestação e coisa e tal. Da mesma forma, você tem os conservadores tradicionais que eles colocam aqui, que é o pessoal mais à direita, que não seria tão engajado, evita entrar em briga na internet, coisa e tal, mas consistentemente apoia a direita, consistentemente vota no Bolsonaro ou em pessoas indicadas pelo Bolsonaro. Para início de conversa, você já vê um problema para a esquerda aqui, né? Se você somar esses dois aqui, ó, dá 27% o pessoal entre patriotas e os conservadores, dá 27% aqui. A esquerda dá 19%. Isso aqui está consistente com o que eu vejo na sociedade, com o que eu observo nas pessoas aqui. A esquerda tem uns 20% da sociedade, é o pessoal que é esquerdista mesmo. Esse pessoal não vai mudar, não adianta tentar insistir para eles mudarem de ideia, eles não vão mudar de ideia, tá para lá. A direita tem uns 30%. É maior do que a esquerda, e que também não vai mudar, também não vão mudar de ideia. Agora, nem 30% nem 20% consegue ganhar sozinho. Precisa convencer o pessoal que eles chamam aqui, ó, de os invisíveis, que é o pessoal que absolutamente rejeita engajamento na rede social, em qualquer coisa. Veja, os conservadores tradicionais e a esquerda tradicional evitam. Eles têm a opinião deles. Eles têm opinião formada, mas eles evitam discutir na internet, evitam abrir a posição deles, né? Esses aqui, muito mais do que isso, não apenas não abrem sua posição, como não têm uma posição definida, não querem nem falar em posição definida, né? Mas é curioso, os nomes que eles usaram aqui, ó, de desengajados para o pessoal que está mais à esquerda e cautelosos para o pessoal que está mais à direita, né? Lá nos Estados Unidos eles usam também esse tipo de definição, eles colocam como leaning right ou leaning left, né? Ou seja, inclinado para a direita ou inclinado para a esquerda. E esse pessoal aqui é um grupo grande, são 60% quase da população brasileira, o que mostra o problema. Eu sempre deixei claro aqui, quando você fala em candidatura, quando você fala em proposta de governo, lembra, você tem que conquistar esse pessoal daqui, meu amigo, não interessa. Ah, mas o pessoal não está nem aí para política. Pois é, essa que é a dificuldade. Você tem que procurar pautas que eles estejam interessados, né? Sei lá, aumentar o número de Big Brothers no mundo, sei lá qual a pauta que esse pessoal vai estar interessado. Isso é problema para os políticos, não é problema para mim. O ponto é que você precisa desse candidato que apele para o centro aqui no final das contas, né? Agora, o que eu acho mais curioso dessa pesquisa, aí eles vêm aqui, olha só como é que eles não dizem que esse daqui é mais para a esquerda, esse aqui é mais para a direita, tá? É lógico que o Instituto é esquerdista, tanto que ele usa esquerda tradicional aqui e não usa direita tradicional aqui, né? Ele prefere chamar de termos pejorativos, patriotas indignados, né? Como se não fosse a direita militante, né? Os conservadores militantes aqui, e aqui a direita tradicional aqui, e aqui também tendendo à direita e aqui tendendo à esquerda. Ele usa nomes aqui ruins, né? Claro. Como todo instituto esquerdista, ele está esquerdando. Mas repara como é que você vê aqui coisas como direitos humanos atrapalham o combate ao crime. Repara que faz uma escadinha aqui, mostrando que os desengajados estão mais à esquerda, os cautelosos estão mais à direita. Isso aqui, ó. Os desengajados é o pessoal que está 50-50. Repara como é que a maior parte da população está aqui para baixo, né? A opinião do pessoal está mais concordando do que discordando aqui no caso dos direitos humanos. A mesma coisa aqui, ó, cotas raciais são uma forma de racismo. Nos desengajados, a maior parte considera que as cotas raciais são uma forma de racismo, né? Mesmo os desengajados, que é o pessoal que está tendendo à esquerda. Só entre os progressistas militantes e a esquerda tradicional que eles discordam disso, né? Outros temas aqui que ele coloca também aqui, ó. Travestis têm o direito de usar o banheiro feminino. Só os militantes aqui que conseguem. Repara como é que tem um desengajamento, um deslocamento entre a esquerda e o resto do pessoal. Embora tenha aqui uma curva, a grande maioria aqui dos desengajados já discordam nesse negócio de travesti usar o banheiro feminino, né? Então o panorama está muito claro, né? Ele tenta fazer na pesquisa dele aqui, dizendo que o eleitor não está dividido, porque a maior parte dos eleitores estaria no centro. Eu já falei para vocês que isso é irrelevante, porque o equilíbrio de Nash garante que vai para um lado ou vai para o outro, né? Aqui, ó, esse grupo de invisíveis é necessariamente desiludido ou desinteressado para a política? Não, eles têm posições não polarizantes e baixa participação política. Não compartilham notícias nas redes sociais, não discutem política com os amigos e família, não vão aos protestos e votam menos. Mas eles não são despolitizados, eles têm posições políticas consistentes e coisa e tal. E como a gente viu, posições políticas mais à direita, mesmo nesse pessoal, né? Em relação à agenda de costumes, eles têm comportamentos desorganizados, não tem comportamento automático de dizer eu sou a favor da punição rigorosa a bandidos e coisa e tal, mas a gente viu lá que a maioria é favorável às pautas da direita, né?
Aqui um ponto interessante, olha só. É possível chegar à conclusão que a guerra cultural não agrega na eleição? Ele discorda disso. Ele fala, sim, na verdade ela mobiliza. As guerras culturais dividem, mobilizam as pessoas e geram tamanha energia de mobilização que terminam prevalecendo. Ou seja, o fato de você ter só um cantinho aqui esquerdo, um cantinho direito, que é o pessoal ativo, não quer dizer que isso não seja importante. Isso daqui tem também o fenômeno que eu falei para vocês, né? Que quando o pessoal critica as eleições de 2022, muita gente fala assim, ah, mas só tinha manifestação da direita, praticamente a esquerda não ia às ruas, e no entanto o Lula ganhou, como é que pode isso, né? E eu expliquei para vocês que isso não prova nada, porque a verdade é que você pode entender que a direita tinha uma participação ativa mais forte, tinha os militantes mais fortes, a esquerda tinha mais gente que gostava do Lula, mas não gostava muito, mas decidiu votar no Lula assim mesmo, ou seja, não era tanta gente, não eram pessoas tão dispostas a fazer a guerra cultural, a ir para a rua, a fazer manifestações. Só a direita tem isso, a esquerda praticamente não tem isso, mas, no entanto, você tem as pessoas desinteressadas ali, coisa e tal. Mas eu fiz essa ressalva também. É verdade, não prova que teve fraude. O fato de ter mais manifestações da direita não prova que tem fraude. Você tem o caso do voto, o voto oculto, né? A pessoa ela vota no Lula, mas não vai fazer manifestação a favor do Lula. Pode ser isso. Agora, eu também fiz a ressalva que isso nunca aconteceu no Brasil, tá? No Brasil, sempre quando você teve mobilização popular muito forte, o pessoal vota onde tem manifestação popular. Por quê? Porque é justamente isso daqui. O pessoal que tem a guerra cultural, ela mobiliza as pessoas, ela traz as pessoas para o seu lado. Então, o fato da direita ser muito mais ativa em 2022 do que a esquerda, causou estranheza o fato do Lula ganhar assim. Ganhou por uma merreca, e eu falo para vocês, daí que eu acho que foi o dedão na balança do Alexandre de Moraes na propaganda, proibindo, castrando a guerra social da direita na internet. Não podia dizer que o Lula era amigo do Maduro, não podia dizer que o Lula apoiava o Ortega, não podia dizer que o Lula falou abertamente a favor do aborto, embora ele tenha falado abertamente a favor do aborto. Ou seja, isso tudo, isso aqui castrou a direita, proibiu a direita de fazer a guerra cultural, e aí acabou ajudando a esquerda e acabou levando a eleição do Lula, né? De qualquer forma, ele fala aqui uma coisa curiosa, mas isso é uma curiosidade, né? O ponto principal é isso daqui, ó. Na ponta dos extremos, quem são os polarizados? Entre os progressistas, 40% ganham acima de 10 mil reais e 53% tem curso superior. Ou seja, é a elite aristocrática socialista. Se você vê a descrição aqui dos progressistas militantes aqui, ó, é a elite aristocrática socialista brasileira. É o segmento mais escolarizado, mais rico, mais sem religião, mais branco. É o único segmento que se define majoritariamente como progressista. Vota direto no PT e no PSOL, é muito engajado e se preocupa com a luta contra as desigualdades e opressões de gênero e raça e identidade, coisa e tal, luta contra a família. Aqui, ó, no Brasil, o Lula ganha entre os pobres, e a gente não consegue enxergar isso, é mais claro em outros países. Já é sabido há bastante tempo que o progressista é mais escalorizado, é mais rico. Mas o voto do Lula escondia isso. É o que eu falo para vocês. O Lula tem voto na camada mais baixa da população, que é o pessoal que é enganado facilmente, e na elite aristocrática socialista. É ali que ele tem voto. E cada vez menos voto, como você vê, está diminuindo, né? Aqui, ó. Esse discurso pegou porque o progressismo de fato é socialmente isolado. Demograficamente é diferentão. É rico, é escolarizado, não é cristão. Ou seja, é o que eu falo para vocês, é a elite aristocrática socialista. E pegou também porque o progressismo tem algumas opiniões que são muito impopulares, nas quais eles se destacam. Isso não acontece do outro lado. Os patriotas, que são mais religiosos e muito conservadores, têm posições mais próximas dos outros segmentos. Ou seja, a conclusão que ele chega aqui é que a turma toda do lado de cá, é lógico, ele não está colocando a esquerda tradicional, tá? Mas a turma toda do lado de cá acaba ficando mais para a direita, mais associado aos conservadores. E só esse pessoal que está descolado aqui, voando na batatinha, em termos de achando que o problema é o pronome que a pessoa usa, que tem que usar linguagem neutra, não sei o que lá, quando a verdade é que isso não é problema para a imensa maioria da população brasileira, né? Aí olha só o que ele fala aqui, ó. Isso tem um desdobramento. O fato de que os conservadores atribuírem aos progressistas o domínio das instituições faz com que eles rejeitem as instituições. Não confiam na justiça, nas universidades e na imprensa. Só se informando principalmente pelo WhatsApp. É um problema só. Ou seja, ele está dizendo aqui exatamente que a direita identificou essa elite aristocrática socialista e rejeita isso. E é isso que tem sido rejeitado pela maior parte do povo brasileiro no final das contas.
exatamente porque a esquerda se isolou nesse negócio. E por que ela se isolou? Como eu já expliquei para vocês. A esquerda estava acostumada, ela sempre foi assim, tá? Isso não é novidade, não. A esquerda sempre foi progressista. O que havia antes? Antes ela conseguia difundir essas ideias progressistas através da informação centralizada, através da Rede Globo. No que você teve o fenômeno da informação descentralizada, isso deu alternativa para o povo. Você tinha antes aí a máscara do consenso social. Mesmo que você não considerasse, não concordasse com as ideias progressistas, a sua visão é, caramba, isso passa na novela da Globo, todo mundo deve achar isso. Então meio que você ficava quieto, você não buscava lutar pelo seu ponto de vista, porque você achava que era uma guerra perdida. Né? A informação descentralizada e distribuída permitiu que as pessoas conversassem entre si, e daí perceberam que isso, na verdade, as ideias de um grupo muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, ali do Leblon, ali aquela galera muito rica que está ali, muitos funcionários públicos, muitos juízes, muitos promotores e coisa e tal, de fato, tem um poder institucional muito grande e estão se agarrando nesse poder institucional para criminalizar a direita, impedir que a direita concorra em eleições, porque estão desesperados. Eles estavam acostumados a liderar a galera como se lidera um rebanho, e agora o chicote não está funcionando mais. Quer dizer, o berrante não está funcionando mais. O berrante era a Rede Globo, o berrante não funciona mais, agora estão usando o chicote para tentar conter a boiada. Durante um tempo até funciona, mas não funciona por muito tempo. Se a gente conseguir manter a nossa democracia, inevitavelmente o poder institucional decorre do poder político. Essa bolhazinha da esquerda vai acabar sendo extirpada da política brasileira, por mais que tenha dinheiro, por mais que seja uma elite, por mais que seja a aristocracia brasileira, vai perder espaço. Não vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser fácil, mas inevitavelmente vai acontecer.